Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Sejam todos bem-vindos ao canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Uma certeza que temos nesta vida é que um dia todos nós iremos morrer. Todos morrem. A morte é algo inevitável. Assim, lutar pela nossa vida e dos que amamos, apesar de importante, é uma tarefa que mais cedo ou mais tarde se mostrará impossível. Portanto, a questão é: como morreremos? Morreremos na fé ou na incredulidade? Agradeço a Deus por nos dar a oportunidade em mais uma vez estarmos aqui falando da sua palavra que nos alimenta e nos fortalece. Fique até o final deste vídeo, que vamos falar tudo sobre como foi a morte de Jacó. Mas antes de começarmos o vídeo, vou pedir que você nos abençoe com o seu gostei. E caso você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ok? Jacó, que mais tarde teve seu nome mudado para Israel, foi o terceiro patriarca da Bíblia. Ele foi o neto de Abraão e Sara, e foi o filho de Isaque e Rebeca. Foi sobrinho de Ismael e o irmão mais novo de Esaú. Jacó não teve uma vida fácil. Na sua juventude, Jacó foi envolvido pelos planos da sua mãe, que tinha recebido uma palavra de Deus e que talvez tinha agido de forma precipitada. E por isso, Jacó acaba passando a perna no seu irmão Esaú, tomando-lhe o direito à primogenitura. E a consequência deste ato foi que Jacó teve que sair corrido e ir morar em outra cidade com os parentes da sua mãe. Lá, ele foi enganado pelo seu tio Labão e teve que casar-se com Lia, que a princípio era sua cunhada, e só depois ele se casa com Raquel, que era o seu grande amor. Porém, o convívio com duas esposas não era nada fácil, e principalmente que elas eram irmãs e ficavam o tempo todo disputando a atenção de Jacó. E nessa queda de braços, elas chegaram até a arrumar concubinas para se deitar com Jacó. Por fim, Jacó tinha 4 esposas, mas só 3 engravidaram, pois Raquel era estéril. E Jacó sofreu muito com a esterilidade do seu grande amor. E quando Raquel engravida, ela lhe dá 2 filhos e morre no parto. Os filhos de Lia e das concubinas eram homens com um caráter muito complicado. Jacó viu o seu filho primogênito se deitar com a sua terceira esposa em sua cama. Jacó ainda teve a sua única filha violada sexualmente, e o filho que ele mais amava foi supostamente morto ainda muito jovem. Só Deus sabe quanta dor e sofrimento este homem passou. Só Deus sabe o desgosto desse pai, e isso é só o que a Bíblia nos diz, hein? Jacó teve 2 esposas e 2 concubinas, e um total de 13 filhos, sendo 12 homens e uma filha mulher. E após 130 anos de peregrinação, Jacó chega na terra do Egito, na cidade de Gósen, e reencontra José, o seu filho preferido. E Jacó habitou na terra do Egito, e ali ele e sua família adquiriram propriedades e frutificaram e multiplicaram-se muito. E se passaram 17 anos, e Jacó estava muito fatigado de dias. E chegando o tempo da sua morte, Jacó chamou José e disse-lhe: Se tenho achado graça aos teus olhos, põe a mão debaixo da minha coxa, e usa para comigo de benevolência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas quando eu dormir com os meus pais, levar-me-ás do Egito e enterrar-me-ás junto à sepultura deles. E respondeu-lhe José: Farei conforme a tua palavra. E Jacó disse: Jura-me. E José lhe jurou. Então Jacó inclinou-se sobre a cabeceira da cama e lhe disse: Sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efrom, na caverna de Maquipela, na terra de Canaã. Cova esta
que Abraão comprou de Efrom, o Heteu, e ali sepultaram a Abraão e a Sara, e também sepultaram a Isaque e a Rebeca, e ali eu sepultei Lia. E se passou mais um tempo, e estando para morrer, Jacó reuniu todos os seus filhos homens em torno do seu leito, dando uma bênção especial a cada um. E após os abençoar, Jacó recomendou a todos: sepultai-me ao lado de meus pais na terra de Canaã. E ao acabar de dar essas instruções a seus filhos, Jacó deitou-se e morreu. Notem que Diná, sua única filha, ficou de fora da bênção tribal. E José inclinou-se sobre o rosto de seu pai e, chorando muito, o beijou. E depois José ordenou aos médicos egípcios e aos seus servos que embalsamassem o corpo do seu pai. Embalsamar um corpo significa tratá-lo com substâncias preservativas para protegê-lo da decomposição. O corpo de Jacó teve o mesmo tratamento que um nobre egípcio tinha quando morria. Os egípcios desenvolveram variadas técnicas de mumificação, capazes de preservar um cadáver durante anos, pois eles acreditavam na vida eterna após a morte, em que o espírito do falecido voltava para tomar o seu corpo e, para abrigar o cadáver, construíram as pirâmides. E para preservar o corpo enquanto o espírito não retornava, inventaram a mumificação. A mumificação era realizada por um profissional específico, e após retirar as vísceras, os restos mortais da pessoa eram repousados em uma mistura contendo carbonato de sódio e água. E finalizada a imersão, diversas substâncias e ervas eram introduzidas no corpo para evitar a deterioração dos tecidos. E na etapa final do procedimento, o corpo era enfaixado com 2 ataduras de linho branco, seguidas de uma cola especial. Após esse processo, o corpo era colocado em um sarcófago, uma espécie de caixão, e era abrigado dentro de pirâmides, no caso de ser um faraó, ou sepultado em mastabas, uma espécie de túmulo, no caso de ser um nobre ou um sacerdote. O processo do embalsamento do corpo de Jacó levou 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento, e os egípcios choraram sua morte por 70 dias. José pediu para embalsamar o corpo do seu pai, e este ato não foi para respeitar a cultura religiosa dos egípcios, mas sim para preservar o corpo para ser transportado para a terra de Canaã. Ao todo, foram 70 dias para sepultar o corpo de Jacó, 40 dias de embalsamento, que eram seguidos de 30 dias de luto. E após todo esse processo, José precisava de permissão para enterrar o corpo do seu pai, pois este ainda cumpre as suas atividades no Egito e deve obediência ao faraó. E passados os dias de luto, José se dirigiu à corte do faraó e disse-lhes: se posso contar com a bondade de vocês, fale com o faraó a meu favor. Digam-lhe que meu pai fez-me prestar-lhe o seguinte juramento: estou à beira da morte, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, pois, peçam-lhe que me permita partir e sepultar meu pai. Logo depois voltarei. E respondeu o faraó ao pedido de José: vá e faça o sepultamento de seu pai, como este o fez jurar. Então José partiu para sepultar seu pai, e com ele foram todos os conselheiros do faraó, as autoridades da sua corte e todas as autoridades do Egito, e além deles, todos os da família de José, os seus irmãos e todos da casa de seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os bois foram deixados em Gósen. Carruagens e cavaleiros também o acompanharam. A comitiva era imensa. E chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram em alta voz, com grande amargura. E ali
José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam viram aquele pranto à ira de Atade, disseram: os egípcios estão celebrando uma cerimônia de luto solene. Por essa razão, aquele lugar, próximo ao Jordão, foi chamado de Abel-Misraim. Assim, fizeram os filhos de Jacó o que este lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão havia comprado de Efrom, o Hitita, para que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. A Bíblia diz que Israel morreu com 147 anos em boa velhice. Isso quer dizer que Israel morreu de causas naturais, já com uma idade bem avançada. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, assim como José, nós precisamos aprender a lidar com a morte, pois a morte inspira terror em muitas pessoas e é o inimigo em comum de todas as pessoas em todos os lugares. A morte sempre é um momento de grande dor pela separação do ente querido que ela provoca. E os servos de Deus mais fiéis não estão isentos desses fatos. José teve que sofrer com a morte de seu pai, e assim será com todos. Todos nós, um dia, iremos sofrer pela morte de alguém. O crente sente a perda momentânea de seu ente querido, mas sabe que a morte não tem a palavra final, pois um dia o Redentor voltará para ressuscitar os mortos. A vida está em Cristo, e para nós fica a pergunta: somos da fé? Morreremos na fé como Israel? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.